Leamos, portanto, 1 Tessalonicenses 5, 12 a 15. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Até aí a leitura da palavra de Deus. Antes de nós, então, analisarmos cada um destes versos, como sempre temos feito, é importante que nós venhamos a lembrar aquilo que até o presente momento temos aprendido em toda esta carta. E nós vimos que o apóstolo Paulo, enquanto estivera em Corinto, depois de ter a necessidade de fugir da Tessalônica em virtude da grande perseguição e a ameaça de morte, ele encaminha Timóteo. Timóteo, quando volta desta visita aos Tessalonicenses, ele apresenta um relatório ao apóstolo Paulo a respeito da situação da igreja na ausência do apóstolo e dos seus associados. A igreja estava, portanto, andando só, no sentido de que ela não tinha aquele que a evangelizara. Esta era a situação da igreja. Entretanto, apesar da ausência do apóstolo e dos seus companheiros, como Timóteo e Silas, a igreja estava muito bem, graças a Deus. Então, no relatório que Timóteo apresenta a Paulo, estando ele já em Corinto, a situação era muito animadora. Aqueles irmãos continuavam evidenciando uma genuína fé. Não era uma fé apenas do momento no qual eles ouviram a mensagem do Evangelho, mas era uma fé genuína. Também era um amor verdadeiro que se mostrava em atitudes de uns para com os outros e não somente atitudes para com as outras igrejas. Uma igreja recém-fundada, recém-formada, novos convertidos. Isto, de fato, era muito animador. E não somente isto, eles tinham uma fervorosa expectativa a respeito do retorno do Senhor Jesus Cristo. Era isso que eles tanto ansiavam, a ponto do apóstolo Paulo, a partir do verso 4 do capítulo 1, chegar à conclusão de que, de fato, aqueles irmãos apresentavam evidências claras da eleição divina. Paulo reconhecia neles aquilo que Deus houvera feito antes da fundação do mundo, uma eleição graciosa, que não olha as práticas ou as boas obras ou a religiosidade dos homens, mas simplesmente elege por sua graça, por seu poder. E Paulo via nestes irmãos, de fato, evidências da eleição divina, o que de fato o animou profundamente a ele e aos seus companheiros. Entretanto, observa-se também, à luz de todo o conteúdo da carta, de tudo aquilo que temos visto no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4 e agora também no capítulo 5, que não havia somente notícias de caráter positivo, não somente também havia questionamentos a respeito do motivo pelo qual o apóstolo Paulo chegara até eles. Não só, como também a razão pela qual
ele enviara de volta o seu auxiliar Timóteo, ao invés dele ir pessoalmente visitar aqueles irmãos. Havia tanto questionamento sobre isto, e o apóstolo vai discorrer no capítulo 3 e no capítulo 2 também, que alguns duvidavam do caráter do apóstolo Paulo e das suas reais motivações. Portanto, estes eram os aspectos negativos que o apóstolo Paulo vai tratar, vai discorrer no capítulo 2, e nós já vimos isto. Além disso, também era necessário reforçar as instruções que eles já haviam recebido por parte do apóstolo Paulo, como, por exemplo, a questão relacionada à santificação, que ele discorre no capítulo 4. E a santificação a qual ele faz referência tem relação à vida sexual entre um homem e uma mulher, quer casados ou não. Ele discorre sobre isto, embora já fosse uma prática entre eles. O apóstolo Paulo reforça da necessidade de santificação, de uma vida santa, e também a respeito do exercício do amor fraternal, nos versos 11 e 12 do capítulo 4, conforme já vimos. Embora estas práticas já estivessem presentes entre eles, entretanto, era necessário que eles permanecessem nesta prática, não desanimasse. E não é sem razão que o apóstolo Paulo, nós não veremos hoje, mas mais adiante da leitura que fizemos, ele vai dizer: não apagueis o espírito. Porque de fato, a vontade de Deus não é que tenhamos aquele amor inicial, aquela paixão que nós temos quando nós somos convertidos ao Senhor e pelo Senhor, mas que estas coisas sejam permanentes, que o nosso coração esteja constantemente aquecidos. E isto, para nós, pecadores, embora regenerados pelo Espírito Santo, é algo muito, extremamente difícil. Não somente extremamente difícil, na verdade é impossível mantermos a chama da paixão do nosso coração ao nosso Deus, ao nosso Salvador. É por este motivo que ele reforçara aqueles novos convertidos a necessidade deles poderem se manter entre eles em pureza de vida, em amor fraterno. E isto nos chama a atenção para nós, para cada um de nós, para que nós possamos avaliar a nossa vida e compará-la com aquele momento tão sublime da nossa conversão, com os dias de hoje. Como se encontra a minha vida? Como se encontra a vossa vida diante de Deus, diante daquilo que Ele já vos fez em Jesus Cristo, quando fostes alcançados pelo Evangelho? É esta a grande preocupação do apóstolo Paulo, e isto na expectativa da volta do Senhor, que era algo que eles tanto ansiavam. Paulo, então, se vê na obrigação de instruí-los, e não somente estes aspectos morais da santidade e do amor fraterno, mas aspectos doutrinários, que muitas vezes nós não damos muito valor, nem entendemos a razão do porquê da necessidade de crermos, por exemplo, na doutrina da Trindade, no ensino bíblico a respeito da Trindade, do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em termos práticos. O que isso muda a nossa vida, e às vezes
nós questionamos o que é que muda a nossa vida, o aspecto a respeito da ressurreição dos mortos, o aspecto a respeito da vinda do Senhor nos ares. Obviamente, isto deve mudar tudo, porque se nós de fato cremos nisto e se temos esta expectativa, nós devemos sim viver com temor e tremor e aguardarmos a sua bendita volta. Por esta razão, então, o apóstolo Paulo dá instruções a respeito da vinda do Senhor e da ressurreição dos mortos. Nós vimos no final do capítulo 4 e no início do capítulo 5 que eles tinham dúvidas a respeito dos crentes já falecidos. Quando o Senhor retornasse, o que seria deles? Eles ficariam em desvantagem com relação aos crentes vivos, que forem encontrados ainda vivos quando da volta do Senhor Jesus Cristo? Era esta a dúvida daqueles irmãos. E o apóstolo Paulo diz que não queria que eles fossem ignorantes com relação a esta questão e os instrui, dizendo que não haveria qualquer desvantagem, que os crentes que já houvessem falecido, quando o Senhor viesse, seriam ressuscitados, transformados. E os vivos não passariam pela morte, mas teriam seus corpos transformados, assim como o seu espírito. E ambos os grupos, o grupo dos crentes que haviam falecido e o grupo dos crentes que estariam vivos quando da volta do Senhor, ambos os grupos, sem qualquer vantagem ou desvantagem, subiriam, seriam arrebatados para a presença do Senhor nos ares e estaria para sempre com Ele. Um outro questionamento que nós vimos foi no início deste capítulo 5, desta carta, conforme nós pudemos analisar, observar no domingo passado. Eles estavam ansiosos para saber o dia e a hora do retorno do Senhor, os tempos e as épocas do retorno do Senhor. O apóstolo Paulo não tem nada a escrever sobre isto, porque nós sabemos, e o Senhor deixou isto claro, que o dia do Senhor vem como um ladrão. Portanto, o foco era para que nós estivéssemos preparados para o retorno do Senhor, pois a sua vinda seria certa. E nós deveríamos ser encontrados como um pai de família que está vigilante, o guardião da sua esposa e dos seus filhos, na expectativa de um assalto, de uma invasão, de maneira que ele pode então proteger os seus. A metáfora utilizada pelo apóstolo para que eles tivessem o foco certo é esta, do ladrão que vem de surpresa, para que nós não sejamos encontrados despreparados, de forma surpreendente, como se nós não soubéssemos que o Senhor virá. Os tempos e as épocas não nos competem, diz o apóstolo Paulo, mas nós precisamos estar preparados. E por último, ele fala a respeito, o que certamente era uma dúvida entre eles, daqueles que não eram crentes no Senhor Jesus Cristo. O que seria deles? O apóstolo Paulo fala que ao mesmo tempo em que o Senhor Jesus vem trazer alívio para o seu povo, ele virá em juízo para os incrédulos. Isso de forma definitiva, para eles de forma inesperada, para eles no momento em que estariam dizendo paz e segurança. Exatamente quando os homens se sentirão em paz e seguros, que o Senhor retornará, nos ensina o apóstolo Paulo. Tendo então tratado de todas estas questões, o apóstolo Paulo então
ele passa a discorrer a respeito de questões que ele já houvera tratado a nível de igreja, neste nível de igreja, no nível pessoal e das nossas responsabilidades como cristãos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, enquanto o Senhor não vem. Qual deve ser a nossa postura? Quais são as nossas responsabilidades? E, em primeiro lugar, ele vai tratar das responsabilidades de todos nós para com a nossa liderança. Nos versos 12 e 13, ele vai discorrer e nos instruir a respeito desta responsabilidade. E no verso 14 e 15, ele vai falar das responsabilidades entre nós todos, não mais se atendo à liderança, mas também as nossas responsabilidades de uns para com os outros. É sobre isto, então, que ele vai nos ensinar a partir do versículo de número 12. Observemos, então, com atenção. O apóstolo Paulo, no início do capítulo 4, ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. E ele discorre sobre santificação. Observe que, nesta nova sessão, verso 12 do capítulo 5, ele começa de forma semelhante. Ou seja, ele já falara a respeito do retorno do Senhor e da ressurreição dos mortos. Agora ele volta a falar a respeito do nosso proceder enquanto o Senhor não vier. O que significa dizer aquilo que já fizemos referência, que quando a Bíblia trata a respeito da volta do Senhor, ela sempre vai tratar a respeito do nosso comportamento. E aqui é como um sanduíche. Aquilo que ele tratou a partir do verso 1 do capítulo 4 até o versículo de número 12, a respeito da santificação e a respeito do amor fraterno, tendo interrompido para tratar a respeito do retorno do Senhor, ele volta então a tratar de questões de ordem prática. Por quê? Para que assim estejamos preparados. Ou seja, estes 4 versos estão em consonância com o que o apóstolo Paulo vem falando e com aquilo que ele falou a respeito do retorno do Senhor, para que nós estivéssemos atentos e vigilantes. É este o contexto daquilo que ele nos instrui aqui. Então, observemos primeiramente estas responsabilidades de todos nós para com aqueles que são os nossos líderes, aqueles a quem Deus vocaciona, aqueles a quem a igreja, ou aqueles, melhor dizendo, a quem a igreja, os quais a igreja elege como seus líderes. Uma observação, antes de discorrermos sobre isso, se faz necessário, entendo eu. Em primeiro lugar, nós observamos aqui que há claramente 2 grupos. Voltemos a ler. Agora, verso 12: vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Portanto, há claramente aqui 2 grupos: a igreja como um todo, os membros da igreja como um todo, e dentre estes que são membros da igreja como um todo,
existem alguns que lideram, alguns que trabalham. Não é que os outros não trabalhem, nós vamos perceber isto, mas é um grupo de homens, de pessoas qualificadas, capacitadas e com as habilidades exigidas na palavra de Deus, conforme nós vimos quando fizemos a exposição de Timóteo, no capítulo 3, no capítulo 5, que Deus capacita estes homens desejam, almejam o episcopado, que é excelente obra. Deus prepara, a congregação reconhece e esses passam a liderar para o serviço. É sobre este grupo de pessoas que o apóstolo Paulo se atém aqui nestes 2 versos iniciais, que ele diz: aqueles que vos presidem. Portanto, é um grupo à parte, não melhor, não pior, mas que tem uma função específica. Isto é comum, isto é natural na sociedade humana, até entre os animais, até entre os astros, que haja sempre uma liderança. O Sol, por exemplo, tem a sua liderança, o seu governo, e assim sucessivamente. Entre os animais nós também percebemos isso, e muito mais, creio eu, entre os homens. Nós percebemos isso, em primeiro lugar, de uma forma natural, desde o momento em que nascemos. Nós percebemos isto no casamento, nós percebemos isso quando temos filhos, nós percebemos isso no governo civil. Há sempre a necessidade de que um conduza. Nós percebemos tudo isso, toda a nossa experiência de vida nas Escrituras Sagradas. Quando Deus cria Adão, em primeiro lugar, e depois Eva como auxiliadora idônea. Quando o Senhor levanta Abraão, Moisés, Davi e assim sucessivamente. Isto não é mal, é a forma com a qual Deus estabeleceu o mundo. Isto reflete aquilo que Deus fez para, não só na criação, mas para a salvação. Aquilo que na teologia é conhecido como ordem salutos, quando o pai envia o filho, e o filho se submete ao pai, e o pai e o filho enviam o Espírito Santo, que aponta para Cristo. Então há uma ordem na salvação, há uma ordem na criação, há uma ordem na sociedade civil, há uma ordem na família. Porque se não houver esta ordem, pessoas que liderem, o contrário de ordem é desordem. Não pode haver ordem onde houver desordem, onde não houver uma estrutura que possa dar suporte, auxílio, e isto não é mal. Embora esta igreja fosse uma igreja recém-nascida, recém-fundada, embora o apóstolo Paulo tenha passado talvez poucas semanas lá, conforme o registro em Atos capítulo 17, no qual ele ia na sinagoga a cada semana, passou 3 ou 4 semanas apenas. Nós não sabemos se ele passou um pouco mais tempo entre eles. De qualquer das formas, mesmo aqueles mais otimistas que dizem que ele passou 2 meses ou 6 meses, não importa, é pouquíssimo tempo. Ainda assim, havia uma estrutura estabelecida, havia um governo na igreja. Não sabemos se houve tempo para que houvesse um preparo, uma eleição, mas que eles eram líderes, e que eles têm as características dos presbíteros, eles tinham as características dos presbíteros, e o apóstolo Paulo, então,
falando a respeito deste grupo, ele se dirige à igreja, porque ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem. Então, é uma exortação que é dada à igreja, que ele chama de irmãos. Enfim, a todos nós que aqui estamos. São palavras dirigidas a todos nós, irmãos. E observe que o apóstolo Paulo, ele começa com um pedido, da mesma maneira que no capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos. Aqui também, agora vos rogamos, é um pedido, é uma solicitação. Embora ele seja apóstolo, embora ele tenha a autoridade apostólica, embora seja um homem inspirado pelo próprio Deus, comissionado pelo próprio Deus, um mensageiro do próprio Deus, aquele que tinha uma relação íntima com o Senhor Jesus Cristo e que da parte dele recebia revelações, ele pede aos irmãos. Isso demonstra um caráter pastoral do apóstolo. Ele não se gaba, ele não se aproveita da sua posição enquanto líder apostólico para exigir da igreja. Ele roga. Entretanto, irmãos, isto não significa dizer que o apóstolo Paulo esteja a dar aqui opções de escolha. Irmãos, vos darei conselhos. E aí vocês avaliam, analisam e decidem. Darei uma série de opções. E aí fica a vosso critério. Em hipótese alguma, o apóstolo, falando por inspiração divina, nestes versos, até o final, nós vamos perceber uma série de imperativos, uma série de verbos através dos quais o apóstolo Paulo comanda aquele povo a que obedeça. Então, o fato de ser um pedido, o fato de ser uma súplica, o fato dele rogar aos irmãos, não significa dizer que os irmãos, então, têm a opção de obedecer ou não. Porque ele diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis. É uma ordem. Acateis com apreço não é a palavra que se encontra literalmente no original. A palavra no original é ver, perceber com os olhos, que é muito bem traduzida como acatar, porque é perceber, observar aqueles que trabalham em prol da igreja, de forma a que venhamos ter apreço, porque muitas vezes, irmãos, quando a liderança trabalha, os irmãos cruzam os braços e nem se percebe do que se exige daqueles que nos lideram, que nos governam, que nos presidem, e não dão valor e até se opõem a estes irmãos. Observe também que não é um que preside, é mais de um, é um colegiado, é um grupo de irmãos, o que mais uma vez reforça o entendimento reformado de que a igreja é governada por uma pluralidade de anciãos, uma pluralidade de presbíteros. Não fica sobre a mão de um. Uma andorinha só não faz verão, de fato, não é? Quanto mais na igreja. Observe uma igreja nova, mas com problemas. Na ausência do apóstolo, na ausência de Silas, na ausência de Timóteo, bebezinhos acabaram de se converter ao Senhor, novos convertidos,
precisavam de uma direção. Certamente o apóstolo Paulo encontrou entre eles pessoas com as capacidades para liderar, mas estavam a ser criticados. Ou, na melhor das hipóteses, indiferentes. Não se percebia aquilo que era feito em prol da igreja, para o serviço da igreja. Nós encontramos isso de forma clara, é verdade, como eu já referi, nós já vimos isto. No versículo 6 da segunda carta, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele já vai dar algumas dicas a respeito dos problemas encontrados na igreja. Obviamente não são somente estes. Tudo aquilo que nós já vimos, do capítulo 1 até o capítulo 5, já deixou evidências de alguns problemas. De ordem moral, embora eles mantivessem uma boa moral, mas precisava crescer e amadurecer. E outros problemas mais. Como fica claro, aqui nesta primeira carta nós vamos perceber isso também. Mas de uma forma mais clara eu trouxe para os irmãos, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 6, algo que reflete bem. Diz assim, 2 Tessalonicenses 3, 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, não segundo a tradição que de nós recebestes. Havia então já alguns irmãos que estavam andando de forma desordenada. Havia, portanto, necessidade de correção. E quem faria isto, senão, de forma especial, a liderança e de forma mais ampla, toda a igreja, que tem também suas responsabilidades. O que dizer do verso 7 ainda, de 2 Tessalonicenses 3? Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente. Paulo era um exemplo. E no verso 11, de 2 Tessalonicenses 3, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. E ainda, por último, no capítulo 4, voltando para 1 Tessalonicenses, verso 11, quando ele já dizia: a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Paulo já havia dado o alerta e ele repete na segunda carta. Portanto, era uma igreja que, apesar de muito boa, apesar de novos convertidos, havia problemas. Quem sabe, em virtude da iminente volta do Senhor Jesus Cristo, alguns cruzaram os braços e disseram: para que trabalhar? Afinal, Jesus Cristo pode vir a qualquer instante. Para que trabalhar? E estavam a ocupar o trabalho dos outros, dando um enorme trabalho. Por esse motivo, a necessidade, então, de que haja uma liderança. A igreja sempre vai ter problemas, ou mais ou menos, ou mais graves ou menos graves, ou mais sérios ou menos sérios, mas sempre terá problemas a serem resolvidos. Então, em virtude disto tudo, há alguém que se dedica de forma exclusiva, prioritariamente. Eu sei que hoje há igrejas onde isso não é possível, mas se dedicam integralmente à igreja. Paulo queria então que os irmãos percebessem estes que trabalham, que dão sua vida, que dão o seu suor, que dão o seu intelecto, o seu preparo para alimentar o povo de Deus, para que ele viva a cada dia. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham. A palavra trabalhar aqui no original é um trabalho duro mesmo, um trabalho até, talvez metaforicamente, braçal.
É este o termo que é utilizado aqui para aqueles que trabalham, entre eles os que presidem. É um trabalho duro em favor, em prol dos irmãos. Esta palavra é encontrada naquele trecho famoso do Senhor Jesus Cristo, quando diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra cansados é a mesma palavra que é utilizada aqui para esse tipo de trabalho, um trabalho extenuante, um trabalho cansativo. Cansa o intelecto, cansa as mãos, os pés, requer esforço. Estes homens, eles de fato trabalhavam em prol da igreja. E os irmãos não estavam vendo, não estavam percebendo, não estavam atentos. Quem sabe nem oravam por estes irmãos. Observe que ele diz: os que trabalham entre vós, portanto, são irmãos da congregação. Não é um pastoreio virtual que está na moda. Não é um pastoreio pelo WhatsApp. Não é um pastoreio pelo Instagram. Não é um pastoreio pela internet. É presencial. Não existe, não pode existir. Obviamente, diante de certas circunstâncias, havendo necessidades, mas é a última coisa a ser feita, obviamente. Mas dentro do que é ordinário e não extraordinário, deve ser alguém que conviva com os irmãos, que saiba dos problemas, que interaja, que comunique-se, que conviva o mínimo necessário com os irmãos, que visite, que esteja presente. São aqueles que trabalham entre vós e que está no mesmo nível, não é superior, não é inferior. É irmão entre irmãos, mas que tem uma função específica, que tem um trabalho, que tem uma dedicação. O apóstolo Paulo diz à congregação que acatem com apreço os que trabalham entre vós, e não somente trabalham, mas em decorrência disso, são aqueles que vos presidem. Esta palavra, aquele que vos presidem, é exatamente a mesma que nós encontramos no texto de 1 Timóteo 5,17, quando ele fala especificamente sobre os presbíteros. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam, trabalho duro, cansativo, na palavra e no ensino. Paulo então repete isto àquela jovem igreja tessalônica, dizendo para que aqueles irmãos, toda a congregação, acatasse, acolhesse, prestassem bem atenção, respeitassem, considerassem aqueles que entre eles presidiam no Senhor e vos admoestam, que é uma palavra que literalmente significa colocar na mente. Aqueles que colocam na mente dos irmãos através da instrução, seja uma exortação, seja uma advertência. No caso aqui, parece mais uma advertência. Portanto, estes irmãos podem advertir com base na palavra de Deus e que os irmãos devem acatá-los, não devem desrespeitá-los, porque eles visam o bem da igreja. E ele continua no verso 13, ainda sobre este grupo, dirigindo-se à igreja, e que os tenhais, mais outro imperativo, com amor e em máxima consideração. Veja bem, não é em consideração, é máxima, a mais alta consideração que vocês tiverem, vocês devem ter para com estes irmãos que trabalham em prol da congregação, que presidem
que admoestam, tenhais com amor, em alta estima, em máxima consideração. Por quê? Porque são presbíteros? Porque são pastores? Porque são importantes? Não, não é por isso. É por causa, em virtude dos seus feitos, das suas realizações. Por causa do trabalho que realizam. A palavra trabalho aqui já é outra palavra relacionada com os feitos, os resultados práticos do que se faz. É esta palavra que aqui é utilizada. Ou seja, eles produzem. Em virtude de sua produção, estes irmãos devem ser considerados, estes irmãos devem ser amados, estes irmãos devem ser respeitados, estes irmãos devem ser honrados. O que é difícil, em virtude do orgulho que há entre nós. Mas esse é o ensino da palavra de Deus. Finalmente, mais outro imperativo: vivei em paz uns com os outros. Conforme a maioria das versões, este último trecho é colocado em anexo com esse versículo aqui anterior, versículo 13. Outros entendem que ela é uma continuação do próximo, mas aqui parece mais ligado com estes versos. Por quê? Porque havia desordem, havia insubmissão, havia rebelião entre estes grupos. E o apóstolo Paulo diz: vivei em paz. Não é que eles não estivessem a viver, mas como o apóstolo Paulo sempre reforça, ele mais uma vez, ele repete: viveis em paz uns com os outros. De um lado para com o outro. Esses dois grupos devem viver em harmonia e em paz. Sob ou debaixo da palavra de Deus. Porque no verso 12, os irmãos devem ter observado, no final do verso anterior, ele diz: os que vos presidem no Senhor. Portanto, não é um presidir conforme o entendimento do que preside, conforme os seus gostos ou gostos, conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento. Não, porque ele tem um Senhor. Todos nós temos um Senhor, de um jeito ou de outro. Se não for em casa, é no trabalho. Se não for no trabalho, é na sociedade civil. Todos nós temos. Qual o problema de termos um Senhor que é o Senhor dos senhores? E qual o problema de termos pessoas que estão debaixo do querer desse Senhor a nos presidir, se é que Ele está a nos presidir, de fato, unidos ao Senhor? Então, é nesse contexto que o apóstolo Paulo diz que acateis com apreço os que trabalham, presidem, admoestam. Esta é a instrução da palavra de Deus. E por último, irmãos, versos 14 e 15, o apóstolo Paulo agora vai se referir a toda a congregação. É do sustento mútuo entre nós. Aqui não é mais o grupo dos que presidem e do grupo dos que são presididos. Aqui não, aqui são todos os grupos juntos. O que é, porque não é somente a obrigação da liderança. No nosso caso, a nossa liderança, não é? Embora tenha alguém que representa e faça esse elo de ligação com os nossos irmãos líderes, pastores, os que nos presidem e que estão longe, né? Os irmãos sabem das circunstâncias. Não é só a obrigação desses irmãos, é a nossa também. É a nossa também. Por isso que ele diz: exortamo-vos também, irmãos. Então ele é uma exortação a todos.
Aqui admoesteis os insubmissos. Então, é tarefa sua, irmão, irmã, advertir com amor, com sabedoria, com entendimento, os insubmissos. Esta palavra é a mesma que nós vimos lá em 2 Tessalonicenses, para os que vivem desordenadamente. São os insubmissos. Então, se há na igreja algum insubmisso, é tarefa sua advertir. Muitas vezes a gente vê com leveza determinadas práticas erradas na igreja, com muita leveza. Por mais grave ou por menos grave, se for uma prática que não seja feita debaixo do conselho, da orientação do Senhor, é uma prática errada, passível de admoestação. O apóstolo Paulo coloca não só então sobre a liderança, mas sobre mim, sobre você, sobre nós. Advertir, admoestar os insubmissos, os rebeldes. Nós temos esse papel na igreja, não precisa ter uma função específica. Se tiver alguém na calçada a passar mal, eu mesmo não sendo médico, você não sendo médico, você vai procurar ajudar esta pessoa. Quem sabe com a respiração, não é? Pressionando, ou quem sabe com alguma coisa que você tenha visto, aprendido. Então, naquele momento, você vai agir como médico, mas você não é um médico, mas você tem que agir. Você pode não ser aquele que preside, mas você é um servo do Senhor e tem sim a sua função de presidir em determinadas circunstâncias, de advertir. E o apóstolo Paulo diz para os irmãos que eles se advirtam uns aos outros, admoestem uns aos outros. Aqueles que vivem insubmissos ou de forma que foge o padrão, que foge a ordem natural daquilo que se espera de uma igreja. Se tem um irmão, uma irmã, alguns irmãos, algumas irmãs, numa situação como esta, é função de todos nós, como igreja do Senhor. Não só isso, isso é um aspecto negativo, né? Mas consoleis os desanimados. Às vezes, não é só o pastor que está desanimado, não é? Ou os líderes. Mas entre nós também há pessoas que se desanimam, seja por falta de trabalho, está longe da família, cometeu um pecado, está arrependido, está arrasado e precisa naquele momento de um estímulo, de um consolo, de um ânimo. E isto é papel seu. Você mesmo, é você que está a me ouvir. Eu estou a me ouvir. Você está a me ouvir. Todos nós estamos ouvindo essa voz de acordo com o ensino da palavra de Deus, apenas replicando o que aqui nos é ensinado. Consoleis os desanimados, ampareis os fracos, que pode ser aqueles pagãos, oriundos do paganismo, agora são crentes, e ele tem as suas fraquezas morais, quem sabe aquelas do capítulo 4, e então nós devemos servir de suporte, de amparo. É um suporte que se coloca para que não caia o outro, é esse o sentido da palavra, amparar os fracos. E sejais longânimos para com todos, mais do que pacientes. Uma paciência, assim, realmente imensa, o que não é fácil. Por último, o apóstolo Paulo diz: tenham cuidado, vede, é a palavra evitai. Evitai é a palavra vede. Observem, tenham cuidado, tenham em atenção que alguém retribua a outro mal por mal. Cuidado para que você não se vingue se lhe fizeram mal. Não se vingue. Não se vingue. Não faça com
os outros, coisas que você, de fato, não gostaria que fosse feita com você. E mesmo que ele tenha lhe ferido de alguma forma, não faça isso, não retribua o mal com o mal que você recebeu. Você recebeu o mal, não retribua com o mal. Não faça desse jeito. A palavra de Deus está cheia de instruções. Aliás, no livro de Provérbios, tem muitas passagens que falam sobre isso. Por exemplo, Provérbios 20 e 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Paulo já havia dito que Deus é o vingador, não é verdade? Também, em Provérbios 24, 29, quando diz, não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele, pagarei a cada um segundo a sua obra. Não digas isto, diz o apóstolo Paulo, e agora Salomão. E por último, Provérbios 25, 21. Se o que te aborrece tiver fome, aquilo que Jesus volta a dizer, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim, verso 22, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá, que é o que o apóstolo Paulo também vai dizer. Estes versos são suficientes para vermos que nós não devemos, então, pagar o mal com o mal, mas com o bem, o que é extremamente difícil. Aliás, repito, o que é impossível se não for Deus em nós. Por último, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Então não é só entre nós, é também para com os de fora. Não pagar mal com mal, mas o bem com o bem. Por que tudo isso? Porque Jesus fez assim conosco. Jesus não morreu por um amiguinho. Jesus não morreu por pessoas que já estavam conciliadas com Deus. Não. Amigos de Deus. Eu vou morrer pelos amigos de Deus. Os que amam, os que querem bem, não. A Bíblia diz, isso é claro, o apóstolo Paulo fala de forma muito clara, que ele morreu pelos inimigos, para nos reconciliar com Deus. Não se reconcilia amigos que estão em paz, em união. Se reconcilia pessoas que estão em desavença. Era a nossa situação. Ora, se Jesus fez assim, e se a nossa expectativa é de morar com Ele, estar com Ele, aguardá-lo em sua presença, por esta razão, e não para sermos bem vistos, ou ganharmos pontos no reino dos céus, nós devemos então fazer o que é impossível, porque Deus exige de nós o impossível, ou seja, retribuir o mal com o bem. São aspectos práticos então das instruções dadas pelo apóstolo Paulo a todos nós. As aplicações são óbvias e ao longo daquilo que falamos já ficou claro para nós o respeito e o valor que devemos dar às autoridades constituídas, os que nos presidem, quanto mais na igreja do Senhor, não só orando, mas também apoiando e outras coisas mais. Fazer o bem a todos, independentemente se vamos ter algum retorno ou não. Mas isso é um processo. Deus vai trabalhando em cada um de nós. Cada um de nós tem uma idade, uma maturidade, uma espiritualidade, e Deus vai trabalhando. Se você, porventura, tem essa dificuldade, ore a Deus. Deus vai trabalhando e vai lhe amaciando. Eu creio que todos nós que temos uma idade um pouco mais avançada, né? Olhamos para trás, não nos gabamos, mas nós olhamos, puxa, Senhor, o Senhor já trabalhou comigo e o Senhor pode trabalhar muito mais. Então, que Deus, então, aplique sua palavra pelo seu Espírito a todos nós, para a sua própria glória. Amém.